Você já teve uma rotina perfeita por 3 dias e no quarto tudo desmoronou? Já prometeu para si mesmo que ia acordar cedo, treinar, trabalhar focado e antes do fim da semana estava de volta ao caos? Eu vivi isso durante anos. E o problema não era falta de disciplina, não era falta de motivação. Era que eu estava construindo rotinas sobre areia, sobre sentimentos que mudam, sobre vontade que flutua, sobre motivação que desaparece. Até eu descobrir os estoicos e perceber que eles não construíam rotinas baseadas em como se sentiam. Eles construíam rotinas baseadas em princípios que permaneciam independente de sentimento. Marco Aurélio acordava todos os dias para governar o maior império do mundo. E ele não acordava motivado. Ele acordava porque tinha uma rotina tão sólida que nem precisava pensar. Epicteto ensinava antes do amanhecer. Sêneca escrevia em horários fixos. Eles não esperavam inspiração. Eles tinham estruturas que funcionavam quando inspiração faltava. Passei os últimos 5 anos estudando como os estoicos construíam rotinas inabaláveis e testando com centenas de pessoas que lutavam com consistência. Executivos, atletas, empreendedores, pais. E o padrão é sempre o mesmo. Pessoas com rotinas sólidas não têm mais força de vontade. Elas apenas têm hábitos melhores. 10 hábitos específicos que transformam intenção em estrutura e estrutura em identidade. Hoje vou te mostrar cada um desses 10 hábitos. E se você aplicar isso por 60 dias, você vai ter uma rotina tão sólida que mesmo nos piores dias você não quebra. Fica até o final porque o 10º hábito é o que separa quem mantém rotinas de quem apenas tenta. Vamos começar. O primeiro hábito é acordar no mesmo horário todo dia, sem exceção, sem negociação. Os estoicos eram fanáticos por isso. Marco Aurélio escrevia sobre a batalha de sair da cama, e ele vencia essa batalha todo dia no mesmo horário. Não porque era fácil, porque era não negociável. A questão real não é que horas você acorda, é se você acorda na mesma hora independente de como dormiu, como se sente ou que dia é. Porque consistência no primeiro hábito do dia cria momentum para todos os outros. E inconsistência no primeiro cria desculpas para todos os outros. Conheci um empreendedor que lutava com produtividade. Alguns dias acordava às 5, outros às 7, outros às 9. Dependia de como dormiu, se tinha reunião cedo, se estava motivado. E sua vida era caos. Até que ele fez uma mudança radical. 6 da manhã, todo dia. Final de semana, feriado. Dormiu bem ou mal, não importa. 6 da manhã, pés no chão. Os primeiros 30 dias foram guerra, mas no dia 60 algo mudou. Seu corpo começou a acordar naturalmente às 6. E mais importante, sua mente parou de negociar. Acordar às 6 não era mais uma decisão. Era simplesmente o que acontecia. E ele me disse: quando parei de negociar o primeiro hábito, parei de negociar todos os outros. Então aqui está o primeiro hábito. Escolhe um horário. Não precisa ser 5 da manhã. Pode ser 7. Pode ser 6:30. Mas escolhe. E então durante 60 dias, sem exceção, acorda nesse horário. Fim de semana também. Feriado também. Dormiu 3 horas? Acorda no horário. Porque você não está construindo um horário de acordar. Você está construindo integridade com você mesmo. E integridade começa com não negociar o básico. O segundo hábito é ter uma sequência matinal fixa nos primeiros 30 minutos. Os estoicos chamavam isso de preparação da mente. Eles não começavam o dia reagindo. Começavam preparando. Marco Aurélio meditava sobre o dia. Epicteto revisava princípios. Sêneca escrevia: a questão real não é o que você faz nos primeiros 30 minutos. É se você faz a mesma coisa nos primeiros 30 minutos. Porque sequência fixa cria estado mental previsível. E estado mental previsível é a fundação de tudo que vem depois. Conheci uma executiva que vivia estressada desde que acordava. Pegava celular na cama, e-mails, notícias, WhatsApp, e começava o dia já reagindo a 100 inputs. Até que ela criou uma sequência não negociável. Acorda, bebe água, 10 minutos de alongamento, 5 minutos de respiração, 15 minutos de leitura. Mesma sequência, todo dia. Em 40 dias ela tinha uma calma matinal que nunca teve na vida.
E ela me disse: eu não mudei minha vida. Mudei meus primeiros 30 minutos. E isso mudou como eu mostro para o resto do dia. Então, aqui está o segundo hábito. Crie sua sequência matinal. 3 a 5 atividades. Ordem fixa. Tempo fixo. Pode ser movimento, meditação, leitura, escrita, café em silêncio. Não importa o que. Importa que seja sempre igual. Porque cérebro ama padrões. E quando você cria padrão matinal sólido, você começa cada dia com sensação de controle. E controle matinal se expande para o dia inteiro. O terceiro hábito é definir as 3 coisas não negociáveis do dia antes do dia começar. Os estoicos não acordavam sem clareza. Eles sabiam exatamente o que era essencial. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E desperdício começa com falta de clareza. A questão real não é quantas coisas você faz, é se você faz as coisas que realmente importam. Porque você pode ser produtivo em coisas irrelevantes e improdutivo em coisas essenciais. E no final do dia, irrelevante feito não importa. Conheci um escritor que trabalhava 12 horas por dia. E-mails, reuniões, redes sociais, pesquisa. Mas ele não escrevia. No fim do ano ele tinha trabalhado 300 dias e não tinha livro. Até que mudou uma coisa. Todo dia, antes de dormir, ele definia 3 coisas não negociáveis para o dia seguinte. Sempre incluía escrever 1000 palavras. E essas 3 coisas tinham que ser feitas antes de qualquer outra. Não importava o que mais acontecesse. Em um ano ele tinha 3 livros prontos. E ele me disse: eu não trabalhei mais. Trabalhei com mais clareza. Porque, quando você sabe o que é não negociável, urgências param de sequestrar seu dia. Então aqui está o terceiro hábito. Todo dia, antes de dormir ou logo ao acordar, escreve 3 coisas. Se eu fizer só essas 3 hoje, o dia foi sucesso. E não negocie. Não diga vou tentar. Diga vou fazer. E faça. Porque rotina sólida não é sobre quantidade. É sobre certeza absoluta de que o essencial sempre acontece. O quarto hábito é movimento não negociável. Os estoicos não separavam mente e corpo. Marco Aurélio treinava. Epicteto caminhava. Eles sabiam que clareza mental exige corpo em movimento. A questão real não é se você tem tempo para movimento. É se você está disposto a fazer movimento prioritário. Porque todo mundo tem tempo. Poucos fazem prioridade. E a diferença entre ter tempo e fazer prioridade é a diferença entre rotina que quebra e rotina que segura. Conheci um advogado que vivia dizendo: não tenho tempo para treinar. Trabalhava 14 horas. Chegava exausto. Desabava no sofá. Mas ele tinha tempo para rolar Instagram por 1 hora. Ele não tinha falta de tempo. Tinha falta de prioridade. Até que ele mudou a narrativa. Em vez de achar tempo, ele criou tempo. Bloqueou 7 às 7:30 da manhã. Não negociável. Treino. Curto. Intenso. 30 minutos. 3 meses depois ele estava mais produtivo, mais focado, mais equilibrado. E ele me disse: eu não achei tempo. Decidi que isso merecia tempo. E quando você decide, você encontra. Então aqui está o quarto hábito. Bloqueia movimento. Pode ser 20 minutos, pode ser 30, pode ser caminhada, pode ser treino. Mas tem que ser bloqueado. Mesmo horário. Todo dia. Não negociável. Porque quando você negocia movimento, você negocia energia. E sem energia, toda a rotina colapsa. Movimento não é luxo. É fundação. O quinto hábito é ter um ritual de transição entre trabalho e vida pessoal. Os estoicos entendiam que você não pode levar o estresse de um contexto para outro. Eles tinham rituais de descompressão. Sêneca caminhava antes de voltar para casa. Marco Aurélio escrevia para processar o dia. A questão real não é se você tem estresse no trabalho. É se você leva esse estresse para casa e contamina tudo. Porque quando você não tem transição, você vive em um estado único de tensão permanente. E tensão permanente destrói relacionamentos, saúde e sanidade. Conheci um médico que chegava em casa tenso, irritado, distante. E ele amava a família, mas ele levava o hospital para casa, até que criou um ritual simples. Antes de abrir a porta, ele sentava no carro por 5 minutos, respirava profundamente
e dizia em voz alta: eu deixo o trabalho aqui. Agora eu sou pai. Agora eu sou marido. 5 minutos. Mas esse ritual criava separação mental. E em 2 meses a esposa disse que ele era uma pessoa diferente em casa. Ele me disse: eu não mudei o trabalho. Mudei a transição. E isso salvou minha família. Então aqui está o 5º hábito. Crie um ritual de transição. Pode ser 5 minutos no carro. Pode ser uma caminhada ao redor do quarteirão. Pode ser 10 respirações profundas na porta. Mas tem que ser intencional. Porque sem transição você sangra a tensão de um contexto para o outro. E rotina sólida exige que cada parte da vida tenha sua energia própria não contaminada. O 6º hábito é jantar no mesmo horário e dormir no mesmo horário. Os estoicos eram obcecados por ritmos. Eles entendiam que corpo funciona melhor com previsibilidade. E rotina sólida tem estrutura não só na manhã, mas na noite. A questão real não é se você tem uma boa rotina matinal. É se você tem uma rotina noturna que prepara uma boa manhã. Porque manhã é consequência de noite. E noite caótica cria manhã caótica. Conheci um empreendedor que acordava bem, mas colapsava à noite. Trabalhava até meia-noite. Comia a qualquer hora. Dormia exausto. E acordava quebrado. Mesmo com rotina matinal. Até que ele percebeu. A manhã estava certa. A noite estava errada. Ele criou horários fixos. Jantar às 7. Desligar eletrônicos às 9. Na cama às 10. Luzes apagadas às 10:30. Robótico? Sim. Efetivo? Absolutamente. Em 3 semanas ele estava acordando naturalmente às 6 com energia que não sentia há anos. E ele me disse: eu achei que rotina era sobre manhã, mas percebi que manhã começa na noite anterior. Então aqui está o 6º hábito. Defina horário de jantar e horário de dormir. E segura esses horários como se sua saúde mental dependesse disso. Porque depende. Rotina sólida tem estrutura de ponta a ponta. Não apenas na parte que você gosta, mas em todas as transições que criam um dia funcional. O 7º hábito é fazer revisão noturna de 5 minutos. Marco Aurélio praticava exame noturno. Ele revisava o dia. O que fiz bem? O que fiz mal? Onde falhei em viver meus princípios? Onde acertei? A questão real não é se você teve um dia perfeito. É se você aprendeu com o dia imperfeito. Porque rotina sem reflexão é repetição. Mecânica. Rotina com reflexão é evolução constante. Conheci uma CEO que mantinha rotinas, mas sentia que não evoluía. Tudo parecia igual. Até que adicionou 5 minutos antes de dormir. Caderno. 3 perguntas. O que funcionou hoje? O que não funcionou? O que vou fazer diferente amanhã? 5 minutos. Mas esses 5 minutos criavam aprendizado composto. Em 6 meses ela tinha um banco de insights sobre ela mesma que nenhum coach poderia dar. E ela me disse: eu não mudei mais rápido. Mudei com mais consciência. Porque cada dia informava o próximo. Então aqui está o 7º hábito. 5 minutos antes de dormir. 3 perguntas. O que deu certo? O que deu errado? O que mudo amanhã? Escreve. Não apenas pensa. Escrever externaliza e cria compromisso. E revisão diária transforma a rotina sólida em rotina inteligente, que se adapta sem quebrar. O 8º hábito é ter um dia de manutenção semanal. Os estoicos entendiam que sistemas precisam de manutenção. Sêneca dedicava tempo para revisar finanças, correspondências, planos. A questão real não é se sua rotina vai precisar de ajustes. É se você tem espaço dedicado para fazer esses ajustes sem desmoronar tudo. Porque rotina sem manutenção eventualmente quebra. Conheci um atleta com rotina perfeita de treino, nutrição, sono. Mas ele nunca parava para revisar. E pequenos desvios se acumulavam. Até que virou lesão, burnout, colapso total. Ele reconstruiu diferente. Domingo de manhã, 2 horas. Planejamento da semana. Revisão da semana anterior. Ajustes necessários. E ele me disse: aquelas 2 horas me poupam 10 horas de caos durante a semana, porque eu antecipo problemas, em vez de reagir a eles. Então aqui está o 8º hábito. Escolhe um dia, bloqueia 2 horas, e usa para manutenção. Revisa calendário, revisa metas, revisa hábitos, ajusta o que precisa,
Porque rotina sólida não é rígida, é estruturada, mas adaptável. E adaptação consciente semanal evita a quebra inconsciente mensal. O nono hábito é ter um sistema de reset quando quebrar. Os estoicos sabiam que mesmo rotinas sólidas quebram. Doença, viagem, crise. E eles tinham protocolos de retorno. Epicteto ensinava: quando você falhar, não se pergunte por que falhou. Pergunte como você volta. A questão real não é se você vai quebrar a rotina. É se você tem um plano para voltar que não exige começar do zero. Porque a maioria desiste não quando quebra, mas quando não sabe como voltar sem culpa paralisante. Conheci um executivo que quebrava a rotina em viagens. E cada vez que voltava, levava semanas para reconstruir. Até que ele criou o protocolo de reset. Dia 1 de volta. Só o básico. Acordar no horário. 30 minutos de movimento. 3 prioridades. Nada mais. Dia 2. Adiciona sequência matinal. Dia 3. Rotina completa. Reset gradual. E ele me disse: antes eu quebrava e ficava quebrado por meses. Agora eu quebro e volto em 3 dias. Porque tenho sistema. Então aqui está o nono hábito. Crie seu protocolo de reset. O que você faz no dia 1 de volta? Dia 2? Dia 3? Escreve agora. Porque quando você quebrar, e vai quebrar, você não vai ter clareza mental para decidir, mas vai ter protocolo para seguir. E protocolo tira decisão da equação. Você apenas executa. E volta. O 10º e último hábito é ligar sua rotina a uma identidade, não a resultados. Os estoicos não faziam coisas para conseguir coisas. Faziam coisas porque eram aquele tipo de pessoa. Marco Aurélio não acordava cedo para ser produtivo. Acordava cedo porque era imperador. Era quem ele era. A questão real não é que resultados você quer da sua rotina. É que tipo de pessoa tem essa rotina. Porque quando você faz algo por resultado, você para quando o resultado não vem. Mas quando você faz algo por identidade, você continua porque é quem você é. Conheci um escritor que tentava escrever 1000 palavras por dia para terminar livro. Meta. Resultado. E quando o livro não avançava rápido, ele desistia. Até que mudou a pergunta. Em vez de quero terminar um livro, ele perguntou: que tipo de pessoa eu quero ser? E a resposta foi: eu quero ser escritor. E escritores escrevem. Todo dia. Independente de resultado. Mudança de identidade. E ele nunca mais pulou um dia. Porque não estava mais fazendo para conseguir. Estava fazendo porque era quem ele era. Então aqui está o 10º hábito. Redefina sua rotina. Não é sobre o que você quer conseguir. É sobre quem você quer ser. Não diga quero rotina para perder peso. Diga sou alguém que cuida do corpo. Não diga quero rotina para ter sucesso. Diga sou alguém que age com disciplina. Porque resultados flutuam. Identidade permanece. E rotina baseada em identidade nunca quebra porque não depende de nada externo. Depende só de quem você decidiu ser. Então esses são os 10 hábitos estoicos para criar rotina mais sólida. Acordar mesmo horário. Sequência matinal fixa. 3 não negociáveis por dia. Movimento prioritário. Ritual de transição. Horários fixos de jantar e sono. Revisão noturna. Manutenção semanal. Protocolo de reset. Identidade. Não resultado. 10 hábitos. E aqui está a verdade. Você não precisa dos 10 amanhã. Comece com 1. Apenas 1. 30 dias. Quando esse estiver automático, adicione o próximo. Porque rotina sólida não se constrói em semana. Se constrói em camadas. Uma de cada vez. Mas cada camada torna a estrutura inteira mais forte. Então aqui está o desafio. Qual desses 10 hábitos você vai implementar primeiro? Escolhe agora. E nos próximos 30 dias, vive esse hábito sem negociar. E no dia 30, vem aqui nos comentários e me conta. Qual você escolheu? Funcionou? Sua rotina ficou mais sólida? Porque eu leio todos os comentários e quero saber sua jornada. E se esse vídeo te deu estrutura real para criar rotina que não desmorona, deixa um like. Isso ajuda mais pessoas que estão tentando criar consistência e não sabem que o problema não é disciplina, é estrutura. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago filosofia aplicada, hábitos práticos e sistemas reais para você construir vida que funciona mesmo quando motivação falta.
A pergunta não é se você consegue ter rotina sólida. A pergunta é se você está disposto a construir uma camada de cada vez, sem esperar perfeição imediata. Os estoicos construíram impérios sobre rotinas, não porque eram especiais, porque tinham sistemas. Agora você tem os sistemas. Só falta construir. Te vejo no próximo vídeo.